Tudo bom? Olá, 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 boa tarde. Boa tarde. Uma segunda-feira bem animada, com a energia da Johanny aqui para jogar a gente lá para cima. Uma segunda-feira de fé, de esperança, de animação, porque com ela é assim, pessoal. Quem já teve consulta com ela sabe que é desse jeito. Então vamos começar a semana bombando, né? Segunda-feira é o dia oficial da dieta. É o dia da alimentação saudável, nem diria dieta, mas é o dia de entrar com tudo aí no estilo de vida saudável. E comer saúde, né? E aí, pessoal, a gente lembra que estamos hoje, né, no mês de conscientização da infertilidade, a nossa quarta live da nossa maratona, que vai se estender até o final do mês. E esse momento aqui é para a gente dividir conhecimento com vocês. E aí eu queria pedir a colaboração de vocês, a ajuda de vocês nesse movimento, para vocês irem aqui nessa setinha que está debaixo da Johanny, é tipo um aviãozinho, né? Vai lá, clique, encaminha a live, né? Para a gente poder estar trazendo mais gente aqui para o debate com a gente, né? E o tema de hoje, né, que eu vou até colocar aqui para ficar salvo, é a alimentação e a fertilidade masculina, né? É um tema muito atual, um tema muito importante. A gente conversou sobre os fatores masculinos da infertilidade no sábado com o doutor Eduardo, e hoje a gente vai trazer a Johanny para aprofundar mais aqui com a gente, né? Então, é o momento de chegar junto, pode vir, né? E para quem chegou agora no nosso Instagram, tá perdido aqui, quem é a Johanny Almeida, nossa nutricionista top aqui da equipe? Bom, eu sou nutricionista, né? Com algumas especializações aí associadas. Tem a nutrição funcional, a fitoterapia, a nutrigenômica, que auxilia aí na leitura em relação com testes genéticos, além de ser professora. No frigir dos ovos, né? Eu sou nutricionista que trabalha com fertilidade, com foco tanto na saúde da mulher quanto na saúde masculina. Porque a gente sempre fala, se vocês estão acompanhando aí as lives que estão acontecendo, que precisa haver uma conscientização que o cuidado da infertilidade precisa ser para o casal, né? Para ambos os indivíduos, não colocando aí esse peso, essa sobrecarga apenas em um ou outro. Então, o casal precisa ser acompanhado em todas as profissões de saúde para poder, de fato, a gente conseguir melhorar o quadro do casal. E aí a gente até sempre fala, né? Você sempre fala em todas as suas postagens, né? Fala também com as suas pacientes, né? Que a gente precisa comer saúde, que a gente é o que come, né? E aí eu queria começar falando do impacto da nutrição na alimentação, né? Ou na fertilidade, desculpa. A gente já sabe isso em vários aspectos, a gente fala da saúde de uma maneira em geral, mas especificamente na fertilidade, qual é o impacto da alimentação? Bom, se iniciou, né, mais fortemente o cuidado em saúde com essas questões de fertilidade, porque cada vez mais tem sido identificado casais com essas alterações. Gente, peraí, só um minuto, que eu vou só botar aqui o meu gato, ó, pra fora do quarto. É assim, ao vivo é assim, é o filosofinho que ele fica me atrapalhando. Tá. Não dá para competir a atenção com gato de jeito nenhum, ainda mais essa fofura, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou doida por gato. Ainda não tenho filhos, mas humanos mais tenho filhos gato e o filosofinho é o principal de todos. Mas enfim, vamos lá. Então tem se aumentado aí essa conscientização da importância da investigação da fertilidade, né? Porque esse é um tema que tem perdido a questão do mito, do tabu. As pessoas têm conversado mais sobre isso e a ciência também, a medicina como um todo, a saúde como um todo, tem se especializado e aumentado as pesquisas e os conhecimentos referentes às possíveis causas de infertilidade no casal, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, sempre nas pesquisas científicas é abordado a questão do estilo de vida, né? Que quando a gente faz a comparação de gerações, se a gente for considerar a geração que a gente está agora para a geração há 2, 3 gerações atrás, que seriam dos seus avós, por exemplo,
a quantidade de filhos por família tem diminuído, né? Naquela época, raramente se escutava falar sobre infertilidade. E hoje em dia, a gente já conversa muito, né? As estimativas é que seja de 1 ou 2 em cada 5 casais apresentam algum quadro de infertilidade ou dificuldade para conseguir engravidar. E aí, o que é que mudou dentre essas duas gerações? O estilo de vida e a alimentação é a base disso, né? Antes as pessoas plantavam o que comiam, não havia utilização de pesticidas, de agrotóxicos, de fertilizantes. As comidas eram feitas ali na hora. Comida de verdade. Exatamente. Havia uma rotação entre as comidas, porque agora vai entrar a época do caju, mas no começo do ano não tem caju. Então, agora era época de comer caju, lá no começo do ano era época de comer o abacaxi. E aí, isso obrigava as pessoas a terem uma rotatividade maior dos alimentos que consumiam. Sem contar que não existia tanto estresse mental quanto existe agora. E isso acaba tendo um impacto muito grande no metabolismo corporal e nos hormônios. E também as pessoas tinham um estresse físico, tinham muita atividade física, né? Os homens eram trabalho de construção, trabalho na lavoura, pouquíssimos eram trabalho mental, como a gente faz agora de sentar e passar o dia todo no computador. A casa cuidando de 10 meninos, lavando roupa à mão. Então, assim, as pessoas tinham um ciclo de sono ajustado, acordavam bem cedinho, mas quando o sol estava se pondo, não tinha televisão, não tinha nada que fazer. Então, elas já iam se preparando para dormir. Então, elas seguiam o ciclo do dia e noite. E aí, toda essa mudança de qualidade de vida, né, com o passar do tempo, acaba influenciando muito negativamente, se essa qualidade de vida está errada, na vida do casal. Porque se o casal procura aí a medicina reprodutiva, né, a medicina assistiva, a mulher com seus 35 anos, talvez tenham 35 anos em um hábito alimentar errado. Deficiências nutricionais presentes, rotas metabólicas não funcionantes. E aí isso acaba impactando negativamente a qualidade dos óvulos, a reserva ovariana. E no homem acontece o mesmo. Chega pra gente com 40 anos, vai fazer lá o espermograma e viu que tem uma alteração em quantidade, em fragmentação de DNA, em motilidade, o que é que seja, isso aí está relacionado a falhas nutricionais envolvidas no estilo de vida daquele homem. Então, a gente precisa pensar na alimentação como um pacote do cuidado, porque se a gente quer ajudar esse casal a tratar essa infertilidade, ele tem que estar ciente de que a alimentação tem que entrar dentro do pacote de mudança. E o doutor Eduardo até comentou com a gente que o espermatozoide é uma célula muito assim, frágil, né? Uma célula que está muito suscetível às questões ambientais, né? Ao estresse oxidativo. Eu queria que agora a gente detalhasse um pouquinho mais como a alimentação pode ajudar aí, os principais impactos que ela pode ter nos fatores masculinos. Sim. A gente fala muito do fator feminino, né? Que a Nara vai citar mais lá para frente. Da questão da importância do desenvolvimento adequado do óvulo. Mas o homem não funciona tão diferente da mulher, né? Existe também um processo de desenvolvimento e maturação desse espermatozoide, que é o que a gente chama de espermatogênese. E aí varia entre um período de 64, 70 dias, que é um período longo também, como é o da mulher. E, consequentemente, durante o desenvolvimento, né, a maturação dessa célula para a produção final do espermatozoide, se acontecem deficiências nutricionais para essa divisão, essa maturação celular acontecer, se acontece um processo inflamatório, um processo oxidativo exacerbado, que vai criar um microambiente não adequado para esse desenvolvimento adequado do espermatozoide, isso vai acabar impactando em menores taxas do homem conseguir ter um espermograma de boa qualidade e, consequentemente, do casal conseguir a gestação espontânea ou assistida. Por isso que eu volto a frisar na importância
da avaliação masculina também. O homem meio que perdeu o medo de ter esse cuidado, né? É fundamental passar pelo andrologista, né? Porque é o Eduardo que vai lá da clínica e que avalia, né? Todos esses aspectos da saúde masculina em detalhes. E aí, visto que existem alterações, né? Que existe a possibilidade e a necessidade de uma melhoria, aí sim esse homem entra dentro da nutrição para a gente poder criar estratégias de ajustar a alimentação dele, mas para além de fazer orientações de qualidade de vida. Porque, como o Eduardo muito bem falou, existem questões ambientais, de temperatura. A gente tem estudos sobre as ondas eletromagnéticas, as ondas do Wi-Fi, enfim, sobre a poluição, tudo isso podendo interferir nessa espermatogênese masculina. A gente tem duas perguntas aqui bem parecidas sobre a parte dos exames, né? Para avaliar essa parte, não sei se você quer comentar alguma coisinha logo sobre isso, Johanne. Assim, quem avalia o espermograma, gente, é o andrologista, tá? Até aqui, ele acabou de entrar. É ele que é o profissional que, de fato, tem conhecimento adequado para poder, primeiro, solicitar, que eu não solicito espermograma, e saber interpretar, bem como definir quais são as vias de tratamento que são viáveis para aquele homem, tá? Então, quem solicita esses exames, quem vê, quem avalia a questão do espermograma é o doutor Eduardo Miranda. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando existe as falhas, né, nesse espermograma, quando o Eduardo percebe que há modificações, a gente precisa melhorar a qualidade alimentar, a qualidade de saúde desse homem. Então, a gente precisa investigar também como estão as reservas corporais das vitaminas, minerais e dos nutrientes relacionados a isso. Então, no ponto da nutrição, é importante a gente saber como está a vitamina D, como está o ácido fólico, como está a B12, como está zinco, como está o metabolismo de ferro, bem como outros, né? Porque na nutrição, gente, não existe uma conduta específica. É assim, você tá com azoospermia, então eu vou tratar desse jeito. Você tá assim, eu trato daquele outro. A gente pega o diagnóstico feito pelo Eduardo e aí a gente faz a individualização de acordo com aquele quebra-cabeça que é o metabolismo daquele homem que precisa de cuidado. Da mesma forma como a gente faz com a mulher. Mas também tem outros casos, né, Johanne? A gente vê muito com a mulher, mas a gente também quer inserir essa cultura no homem. O casal se preparou para a gravidez, né? Tá ali, vai começar a ser tentante. Pode procurar ajuda na nutrição, porque independente de tratamento, né, a nutrição ela vai potencializar a fertilidade tanto na reprodução assistida como na reprodução natural, né? Sim, com toda certeza, tá? Gente, nutrição é uma ciência que ela acompanha o ser humano ao longo de toda a vida, né? Desde que a pessoa é concebida, durante a sua geração, o seu desenvolvimento intrauterino, no seu nascimento, até a sua morte, você precisa ter uma nutrição adequada do corpo para você trabalhar com a prevenção, para você deixar o seu organismo bem preparado, né? E aí, então, claro que quando o homem ele tem um estilo de vida adequado, ele tem um fornecimento de nutrientes ok, né? Claro que ninguém precisa sempre viver ali numa masmorra, né? Seguindo tudo direitinho a vida toda. Mas quando ele tem um padrão alimentar saudável, claro que ele vai ter menos chances de ter aí alterações de espermograma quando não tem a associação com alguma disfunção genética, com alguma questão familiar, enfim, com alguma outra doença que não tenha um cunho inflamatório ou oxidativo, né? Então, é fundamental o homem abrir essa visão, esse olhar do cuidado na saúde, não apenas quando ele quer, o casal está tentando engravidar, abrir o cuidado em saúde para a vida inteira. E se o casal decide de fato que vai começar a tentar engravidar, por que não se cuidar tanto a mulher quanto se cuidar o homem para a gente estimular tanto a espermatogênese quanto a gametogênese.
quanto uma ovulogênese, que é a produção dos óvulos, de maneira adequada, tá? E aí, então, o tempo ideal para esse cuidado da saúde masculina permite mais ou menos o mesmo período de saúde feminina, em torno aí de 3 meses de cuidado alimentar antes de tentar engravidar. É ideal o casal ter esse cuidado. Então, se o casal diz, e aí, meu filho, é agora que nós vamos ter um menino? Vamos. Então, vamos se preparar. Quando é que nós vamos começar a tentar? Vamos começar a tentar e... Gente, eu sou péssima com data. Em novembro, daqui a 3 meses, novembro, deixa eu ver, julho, agosto, setembro. Em outubro. Então, agora é a hora de começar um tratamento nutricional para começar a ter as mudanças de estilo de vida e favorecer com que a concepção, né, com que a junção desse espermatozoide com o óvulo feminino seja facilitada, porque vão ser gametas de melhor qualidade. A Ana está aqui perguntando quanto tempo fica tentando antes de fazer a investigação. A gente vai ter uma live só sobre quando procurar o especialista no próximo sábado com o Dr. Elmar, mas esse tema foi abordado também com o Dr. Evangelista na nossa primeira live da série, com o Dr. Eduardo e com a doutora Remédio. Resumindo, isso depende da sua idade, do seu histórico, né? Então, converse um pouquinho aqui com o seu médico, né? Para poder avaliar, individualizar quanto tempo você pode esperar. Para a maioria dos casais com mulheres até 35 anos, é 1 ano. Outros casos, 6 meses, outros casos não esperam. Quer complementar, Johanna? Eu sempre oriento que, assim, o casal tomou a decisão. Cadê? Bora ter um menino. Gente, é a questão da prevenção, né? Não custa nada você procurar um médico especialista e ir lá para investigar como é que tá a situação e ele poder lhe orientar. Então, vai no andrologista, vê, faz um espermograma, vê como é que tá a saúde desse espermograma, o resultado do exame. A mulher também vai no ginecologista, no infertileuta, né, num médico especializado nesse cuidado de casais, e investiga como estão os exames, como tá a reserva ovariana, investiga como é que tá as vitaminas e minerais, e aí decide como é que vai ser a conduta com a orientação médica. Se ele vê que tem alguma coisa errada, ele já vai orientar o casal de que eles tomem as ações necessárias para o cuidado. Se não precisar, ele tem ética para dizer, pessoal, é o seguinte, que é como o doutor Evangelista faz, né? Pô, chega lá desesperado, ele diz, espera aí, não, vamos ter calma que você ainda tem chances de conseguir espontâneo, vamos aguardar mais 6 meses, vamos aguardar mais 1 ano. Então, você tendo uma orientação adequada, você está mais seguro do tempo que você precisa tentar, seguro se tá tudo certinho, seguro que tá tudo ok, e aí você fica mais tranquilo. Outra pergunta aqui do Ao Vivo, a Natasha perguntando, tema polêmico, né? Consumo de álcool com frequência atrapalha a fertilidade masculina? Com toda certeza, gente. O álcool, além da questão calórica, que existem 2 tipos diferentes de álcool, né? Existem os álcools fermentados e os álcools destilados. Se você for pensar assim, uma pessoa que consome cerveja tem um padrão de corpo completamente diferente de uma pessoa que consome cachaça. Então, até nisso, né? O cachaceiro é bem fininho e o cervejeiro tem aquela barriguinha lá de cerveja. Então, até nisso, a gente tem que pensar na hora que a gente está estruturando aí o planejamento alimentar. Por quê? Primeiro, o homem já vai ter resistência de mudar a alimentação. Se a gente coloca um ultimato, ele é assim, macho, que eu falo desse jeito nas consultas. Precisa cortar o álcool. Ele diz, eu não vou fazer. Então, a gente precisa saber como é o grau de aceitação, como é o grau de compromisso do homem para com essa mudança alimentar, porque nem sempre eles iniciam no 100%. Às vezes, eles chegam porque são indicados, vá, meu filho, pela mulher, vá, meu filho, na nutricionista. E aí, então, eles entram meio com um receio, desacreditando, acham que não é importante. A gente tem que ir aos pouquinhos, tá? Por que é que o álcool influencia? Além dessa questão da modificação corporal, que dependendo do tipo de bebida, né? Você estimula um acúmulo maior de tecido adiposo, de gordura em região visceral, que é uma gordura que é metabolicamente muito ruim. O álcool também, ele é um desviador de nutrientes. Porque o corpo precisa de muito nutriente para conseguir metabolizar aquela molécula de álcool.
Consequentemente, se você bebe constantemente, você tem maior propensão a criar um ambiente de deficiências nutricionais no seu organismo e isso influencia negativamente a fertilidade. Sem contar que o álcool, por conta própria, ele já é uma substância que fragiliza o seu intestino, o seu trato gastrointestinal. Ele causa inflamação, ele causa estresse oxidativo. Isso é tudo que a gente não quer no homem de um casal que está tentando engravidar. Então, o ideal é evitar beber ou moderar muito as doses. E se for beber, ser orientado quanto ao tipo de bebida e essa dose de álcool está inserida junto com o planejamento alimentar equilibrado. Porque na vida é isso, né? A gente tem que fazer as escolhas. Se não puder ficar esses 3 meses, esse tempo que vai tentar, né, na mudança, pelo menos negociar aí com a Nutri, né? Que ela, o que pode ser feito. A gente vai fazendo os acordos, né? Eu não consigo tirar o álcool completamente. Beleza, então talvez eu precise entrar com a suplementação para fazer contraponto a essa deficiência de nutrientes que o álcool vai gerar. Vamos saber como vai ser a sua adesão às frutas, às legumes, às verduras que eu quero colocar na sua refeição, para saber se precisa dessa suplementação ou não. Então a gente vai individualizando de acordo com o cotidiano do homem. Né? A gente não impõe uma dieta, porque não existe uma dieta específica quando se pensa nessa questão de fertilidade masculina. A dieta tem que ser equilibrada de acordo com as necessidades e com a rotina daquele homem. Claro que essa daí era o nosso próximo ponto. Existe algum alimento milagroso? Todo mundo quer um alimento milagroso. Eu vou comer isso e vai dar menino no final. Tem algum alimento milagroso? Todo mundo quer a pílula mágica, né? Mas eu ainda não descobri a pílula mágica. Não existe, gente. Não existe. Porque cada ser humano é uma pessoa, é um indivíduo único, né? Cada ser humano vai responder, que é o que a genética fala, né? Cada ser humano responde diferente à metabolização de nutrientes. Cada ser humano responde diferente às quantidades de nutrientes que são necessários. Cada ser humano tem um histórico de vida diferente, uma exposição a questões ambientais diferente, uma genética diferenciada, uma qualidade de sono, prática de exercício físico, tudo isso diferente. Então, o plano alimentar tem que ser individualizado de acordo com a possibilidade e a necessidade do indivíduo. Então, se chega como um acordo. Claro que existem desafios, né? Claro que às vezes a gente tem que ter condutas severas. Não, isso eu não negocio. Vamos cá. Eu não negocio isso e aí eu te dou outra coisa. Vamos ficar fazendo os nossos acordos. Mas não existe alimento milagroso. Tem que ser mesmo uma constância na alimentação. E o que eu vejo muito medo quando eu tô em consultório é que as pessoas usualmente têm medo de nutricionista. Por quê? Elas vêm aqui na internet, nas novelas, no site, as dietas. Faz a dieta da lua, a dieta do alface. Só come alface e bebe água. A dieta disso. Não pode isso, não pode me alimentar do sol. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode assado. Então, as pessoas têm uma visão muito limitante da nutrição, porque elas estão acostumadas com essas dietas exclusivas, limitantes, com essas dietas restritivas, né? Isso, restritivas e excludentes. E a dieta, pensando na fertilidade, não precisa ser assim. Ela só tem que ser individualizada de acordo com a necessidade do homem. E o que não pode de jeito nenhum? Porque já não tem um alimento mágico, mas o que não pode de jeito nenhum? Tem, assim, as contraindicações gerais, né? Que você deve evitar o álcool, que você deve evitar os ultraprocessados, que seriam aqueles alimentos que têm baixíssima quantidade de nutrientes e grande quantidade de substâncias que promovem um estado inflamatório e oxidativo, que é o quê, Johanne? Como exemplo, vamos lá. Tem o molho de tomate, que a gente pega o tomate, a cebola, o pimentão e faz em casa. Isso é um alimento natural, né? Que você utilizou a comida ali de verdade. Se você não comer ele em 2, 3 dias ou não congelar, ele vai estragar. Eu tenho molhos de tomate no supermercado, que na sua composição tem tomate, açúcar e limão, por exemplo, que é o ácido cítrico, que é mais ou menos parecido com o molho que você fez em casa. Esse é o minimamente processado. E eu tenho aqueles molhos de tomate que vem corante do não sei o que lá, açúcar do não sei o que lá, estabilizante assim, estimulante assado, aí vem o tomate, aí vem cebola, aí vem
dióxido de titânio, dióxido de silício, um monte de coisa que não é comida, que se você ler o rótulo lá, os ingredientes, você não reconhece. Isso é o que a gente chama ultraprocessado. E esses ultraprocessados, por essa adição excessiva de corantes, de conservantes e de estabilizantes, ajudam a estimular esse quadro inflamatório e oxidativo que a gente não quer. Então, esses ultraprocessados, eles precisam ser completamente eliminados, se possível, da alimentação, né? De novo, resgatando aquela alimentação tradicional, aquele cuidado alimentar. Também é importante controlar a ingestão. Veja que eu não disse excluir, eu disse controlar açúcares e adoçantes. Ambos fazem mal. E aí tem muita gente que diz, eu quero emagrecer, então eu vou trocar o açúcar pelo adoçante. Talvez no emagrecimento dessas dietas malucas isso fosse viável, mas quando a gente pensa na fertilidade, tem alguns adoçantes que não são indicados porque eles podem ter impacto aí em hormônios. E aí a gente não quer hormônios desregrados em um casal que está tentando engravidar. O álcool também deve ser limitado, havendo esse acordo ou essa compensação, caso haja ingestão dele. E tem estudos que indicam que a semente do mamão ela diminui a fertilidade masculina. Seria como se fosse um contraceptivo natural masculino. Então, o homem não pode comer semente de mamão. Um momento curiosidade, né? Eu vou já entrar nas perguntas que chegaram pra gente pelos stories do Instagram, mas vou trazer só mais uma aqui do ao vivo antes da gente ir para as perguntas da caixinha. A Ju estava comentando que ela desregulou todos os cuidados com a alimentação na pandemia, né? O que a gente pode comentar? Que assim, esse foi um momento assim, muito sui generis, né? Assim, ninguém estava preparado para isso. Então, muita gente acabou ali pegando o plano alimentar, esquecendo, jogando fora. O que a gente faz, Johanny, agora? Gente, olha, isso foi muito comum, tá? E aí essa mudança de paradigma mundial, né? Porque tinha o medo sobre a doença, teve as pessoas que adquiriram a doença, pessoas que diziam, ou então que descobriram problemas emocionais, as questões de problemas sociais, porque a gente voltou a conviver mais com familiares, né? A relação, o toque entre os indivíduos, entre amigos, entre casais, enfim, deu uma diminuída. Então, a questão econômica influenciou também. Então, é normal, tá? Primeiro de tudo é não achar que você foi o único indivíduo na face da Terra que sofreu com isso. Ou que você é a única pessoa que não vai conseguir se recuperar, porque você vai, tá? Apesar de ter gente que não fala sobre isso, de postar aí nas redes sociais que tá tudo às mil maravilhas, todo mundo sentiu algum impacto negativo de todo esse processo. Então, fique tranquilo ou tranquila de que você tem outros companheiros junto com você nessa jornada. E modificou a alimentação. É claro que quando você está mais ansioso, quando você perde aquela relação, né, de horário de dormir, horário de acordar, você tem algum problema em casa e aí você fica mais desanimado, não tem mais vontade de cozinhar, vontade de cuidar da alimentação, é normal você ter esses períodos, né, de altos e baixos. Mas o importante mesmo, gente, é voltar, né? É você ter a ciência de que você não fez talvez tudo o que você podia, mas que você sabe que você pode ter um padrão alimentar melhor a partir de agora. Então, não se culpar pelo que aconteceu no passado e voltar para uma alimentação saudável ou buscar uma nutricionista para reajustar a casinha toda e te orientar de forma melhor. Miriam, aí ia dizer, eu sempre falo essa frase. Você tem balde. Às vezes você chuta esse balde, mas o balde é seu. Aí você vai lá, pega esse balde de volta e traz para perto de você, porque esse balde é seu e é você que tem que cuidar dele. Então, não se culpem, não acho que tá errado. Porque eu comi mais pizza, porque eu comi mais errado, porque eu comi menos fruta. Apenas tenham ciência de que passou. Talvez aquilo ali serviu como um acalento emocional, porque o alimentar também cuida das emoções. Mas que você pode melhorar e que você pode voltar um hábito ou melhorar daqui para frente, tá? Então, Ju, não se preocupe, tá tudo certo. A questão é voltar a comer saudável, tá bom?
Eu adoro essa expressão do balde, gente, é isso mesmo. Vamos agora para a nossa caixinha de perguntas, do que veio para nós pelo o Stories da clínica. Tribulus terrestre é bom para a fertilidade masculina? Vamos lá. O Tribulus é um tipo de planta que é utilizada na fitoterapia, né? Que é uma das minhas especializações. Só que a fitoterapia, assim como toda ciência nutricional, é uma coisa muito difícil de acontecer estudos com um impacto, com uma relevância muito grande, porque é muito difícil você padronizar muitos indivíduos comendo do mesmo jeito, estando expostos às mesmas características ambientais, enfim, estilos de vidas similares, genéticas similares. Então, é muito difícil controlar isso. Então, existe muito estudo de uso do Tribulus, inclusive alguns relacionados com a fertilidade. Existe uma maior quantidade relacionada ao desenvolvimento físico, né? Nas questões lá da nutrição e esportiva. E o problema do Tribulus é que, por causa dessas muitas variáveis que existem, não se sabe como é que ele atua especificamente. Existem teorias de quais vias corporais ele poderia ter efeito, mas a gente ainda não tem segurança. E aí, como não existe segurança e não existe estudo voltado para a fertilidade, que seja um estudo de fato seguro, não é recomendado se fazer uso, tá? É melhor mesmo ir no Eduardo, ver como é que tá, e aí ele faz o tratamento necessário com respaldo científico. E aí eu queria aproveitar para registrar aqui algumas presenças, doutor Elmar, né, que vai estar com a gente no próximo sábado, doutor Eduardo, que a gente já mencionou, doutora Raquel, também, que vai estar com a gente no próximo domingo, falando sobre SOP, um tema super atual, né, com muitas dúvidas para a gente tirar. E aí eu vou seguir aqui um pouquinho mais com as nossas perguntas das caixinhas do Instagram. Alimentos, homens tentantes devem evitar? A gente até já entrou um pouquinho nisso, né? Mas não sei se você quer, para quem está tentando engravidar, você quer reforçar mais alguma coisa, Johanny? Gente, um ponto que é muito importante a gente trazer aqui para a discussão é a questão dos orgânicos e alimentos convencionais, tá? Existe muito estudo relacionando a exposição a substâncias negativas do corpo, né? Metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, e também a exposição a agrotóxicos e a poluição no geral. Para vocês terem ideia, tem um grupo de estudos de Harvard, que é o grupo Earth, que chama Terra em inglês, que eles investigam só a fertilidade. E aí eles têm uns estudos muito bacanas investigando só as taxas de fertilidade de casais que moram mais perto ou mais longe de rodovias, que seriam o quê? Pessoas com maior ou menor contato com a poluição que é soltada pelos carros, para vocês terem ideia do impacto que isso tem. E aí a gente não pode deixar de colocar de fora essas substâncias químicas que são colocadas nos alimentos convencionais, tá? Existem pesquisas que investigam o consumo de agrotóxicos anuais por todas as populações mundiais. E o brasileiro, ele consome entre 5,6 e 6,2 litros de agrotóxico por ano. Você aí que está assistindo isso aqui, consome 6 litros de agrotóxico por ano, com aquela alimentaçãozinha assim, básica do brasileiro. Arroz, feijão, o trigo que está dentro do pão, uma bananazinha de vez em quando, né? Um alfacezinho, tomate de vez em quando. Então, isso é um impacto muito grande. Eu também não posso deixar de citar que no Brasil, como aqui existe o agronegócio, são permitidos muitos agrotóxicos que não podem ser utilizados nem na União Europeia, nem nos Estados Unidos. Que são agrotóxicos que já têm comprovação científica de alteração no desenvolvimento embrionário e de diminuição da fertilidade do casal, tanto do homem quanto da mulher. Então, é fundamental que o homem que esteja passando por esse processo, né, de combate contra a infertilidade, perseguindo aí o sonho da gestação, ele precisa estar junto com a mulher e os dois topem trocar alimentos convencionais por alimentos orgânicos. Ai, Johanny, mas os orgânicos são muito caros. Olha, não é muito não, tá? Quando você vai ver mesmo na ponta do papel, os benefícios trazidos pelo orgânico em comparação com a diferença de preço de um por outro são muito grandes.
Então, é importante a gente trazer esse ponto do cuidado alimentar e de inserir orgânicos na rotina. Não dá para consumir tudo orgânico. Nem eu, nutricionista, que sei onde vende os orgânicos, tudinho aqui do Ceará consigo, porque o orgânico é sazonal. Agora vai ter caju orgânico. Mês passado não tinha. Porque depende, enfim, da natureza e do ciclo de floração, de insolação, de chuva, etc. Então, conseguir trocar o que for possível da alimentação convencional por orgânico. E aí ela sempre dá uma dica, você pode ir no Google e procurar cestas orgânicas, né? Tem umas dicas para você procurar, tentar consumir, encontrar esses alimentos um pouco mais baratos. Então, vale a pena, pessoal. E para quem vai fazer a FIV, o que não pode? A gente acabou de falar dos agrotóxicos, né? Mas uma coisa era quem estava tentando a gravidez natural. E a outra pergunta que chegou é para quem vai passar pela FIV. O que pode e o que não pode? É a mesma coisa? É. A FIV já é uma etapa mais à frente, né? Aqui eu estava analisando casais que estão tentando espontaneamente e dos casais que estão em medicina assistiva, reprodutiva. Quem conseguiu espontaneamente não precisa pensar nesse ponto, mas para quem está na medicina reprodutiva, vai chegar um momento que vai se fazer a FIV, né? E aí a FIV são duas etapas, que a gente tem a etapa da punção dos óvulos, da coleta dos espermatozoides, da seleção dos espermatozoides, e aí do momento de fazer o embrião, e um segundo momento, que é o segundo da implantação. Então, para quem entra dentro do bloco da FIV, existem mais duas etapas de cuidados. Que aí a gente precisa ter todo esse cuidado para a coleta dos óvulos da mulher e para a coleta do espermatozoide do homem, para o espermatozoide, né? Para aquela quantidade lá de esperma. Ter espermatozoides adequados, serem espermatozoides com uma boa capacidade de fecundação, de melhores qualidades. E aí se faz o embrião. A próxima etapa de implantação, o homem já não importa mais. Só quem vai importar é a mulher. Então, pensando nessa saúde masculina, ele tem que ter a consciência desse cuidado até o momento da coleta do esperma para poder fazer a fecundação. Porque se aquele esperma tiver nutricionalmente adequado, se aquele espermatozoide tiver se desenvolvido dentro do ambiente metabólico bom, aquele espermatozoide vai ter melhor qualidade e as chances do embrião de boa qualidade, que tenha uma replicação celular adequada, que chegue até D5, que se quiser fazer uma biópsia, que a biópsia seja segura, são aumentadas. E aí chegou uma outra pergunta na nossa caixinha, né? Que era até tema para Nara, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. Você prometeu que ia responder tudo. Eu vou trazer também. Uma boa alimentação melhora a ovulação do ciclo? Tipo, a pessoa começar o plano alimentar agora. Na minha próxima ovulação, eu já vou estar com um ciclo melhor ou tem um tempo para isso? Tá, vamos lá. Isso vai funcionar, esse raciocínio que eu vou explicar para vocês, funciona tanto para a produção de espermatozoides quanto para a produção do óvulo, tá? A gente tem célulazinhas, tanto a mulher quanto o homem, lá no sistema reprodutivo, que estão adormecidas, que a gente chama de ovogônia ou espermatogônia, que é a questão aí científica. E aí elas estão com você desde o começo da vida. Estão adormecidas, e aí quando você entra na adolescência, essas células começam a despertar. E aí eles despertam. Se está desperto num castelo lindo e maravilhoso, que seria nutricionalmente adequado, o despertar é positivo. Mas ela pode despertar num castelo com um dragão todo derrubado, e isso não vai ser um despertar bacana. E aí elas vão maturando até formar o gameta final, que é o gameta que consegue gerar, de fato, o bebê ou o embrião, tá? Então, existe um tempo, desde esse despertar até essa produção final desse gameta. Para a mulher, são 85 dias, e para o homem, são cerca de 64, 70 dias. Dá uma variada aí, tá? Então, a gente tem toda mulher agora que está assistindo isso aqui, por exemplo, e também todo homem, vai ter gametas que estão despertando, que estão no começo da corrida. Vai ter célulazinhas que estão no meio da corrida, que estão aí lá na sua adolescência.
E vai ter gametas que estão no final da sua corrida, que é no processo de multiplicação, de maturação final. Se eu mudo a minha alimentação agora, eu vou impactar essa minha célula para o mês que vem apenas no processo final da corrida. Mas eu não peguei as células do meio da corrida ou do início da corrida. Então, consequentemente, vou ter um tempo viável muito pequenininho para eu conseguir fazer com que esse gameta seja de status melhor. Já se eu acompanho esse homem ou essa mulher por 3 meses, que seriam desde o começo do despertar novamente da célula até a sua maturação final, aí sim eu tenho a garantia de que esse gameta, né, essa célulazinha, recebeu todos os nutrientes necessários durante toda essa corrida, teve o processo inflamatório controlado, teve o estresse oxidativo controlado, e aí sim a nutrição vai ter um impacto mais forte sobre as chances do casal. Eu acho que dá para dizer assim, quanto antes melhorar, melhor. Quanto mais tempo você passa, melhor, né? E quanto mais tempo você passar, maior vai ser o impacto. Então, assim, eu acho que é aquela coisa que você estava falando da culpa. Se você não conseguiu os 3 meses, mas o que você conseguiu mudar, né? Sempre que você está se dedicando ali àquele seu sonho, ao seu projeto, já vai somando, né? Exato, exato. E aí eu queria aproveitar para registrar também, tá aqui na audiência, a Liana do Gampes, né? Uma parceira. Na quarta-feira, inclusive, eles vão ter uma programação no Gampes, que é o grupo de apoio às mulheres portadoras de endometriose. Vão ter uma live lá também. Então, depois da nossa, vocês vão lá acompanhar, que os horários são diferentes. Dá para acompanhar as 2 programações para quem está no ritmo aí das lives, né? E eu queria falar agora, Johanne, de um desafio que o Deus Evangelista lançou para a gente, né? No começo, quando a gente começou essa maratona de lives, ele disse que era importante a gente pensar esse mês para alertar, né, dos problemas de saúde, para a gente poder informar a população, para as pessoas poderem se apropriar dessas informações, mas a gente também tinha que atuar muito forte na prevenção. Então, para quem está nos acompanhando hoje, para começar hoje, não é para começar amanhã. Além de ligar para a clínica, marcar uma consulta ou com você ou com a Nara, né, para ter uma orientação acompanhada, especializada, né, individualizada para o caso dele, além do acompanhamento com o nutricionista, porque quem está em casa pode fazer agora, hoje, para começar hoje, para não deixar para amanhã. Tá, vamos lá. Algumas metas. Primeiro, comer mais frutas e verduras ao longo do seu dia. As recomendações é que sejam em torno de 500 gramas de frutas e verduras por dia, no mínimo. Tem gente que não come nem grama, né? Então, começar a inserir as frutas que você gostar no seu dia a dia, as verduras que você gostar no seu dia a dia. Você se permitir melhorar o seu hábito alimentar. Porque o que existe muito, Manu, às vezes, é o costume. Eu não gosto, não. Tu já provou? Não, eu olho pra cara dele, eu não gosto, não. Como é que sabe que não gosta? Né? Então, a pessoa nem se permite provar, nem se permite expandir o seu paladar. Então, a primeira meta, colocar mais frutas e verduras ao longo da sua rotina. O que conseguir? A segunda meta, que sejam frutas e verduras. E a terceira, ajustar a ingestão de água. Porque o corpo precisa de água para funcionar adequadamente. Gente, esquece de beber água, né? Tem que controlar, tem que medir a água, né? Tem gente que eu pergunto assim, você bebe água? Bebo. Eu bebo tanta água, todo dia eu bebo tanta água, eu vou no banheiro fazer xixi 11 vezes ao dia. Tá bom. E aí você bebe água como? Eu bebo água, né? Do filtro, do garrafão. Mas como é que você... Onde é que você bebe essa água? Eu bebo em copo. Quanto você bebe? Ixi, eu bebo uns 20 copos. Que copo é esse? Aqueles copos de cafezinho. Então, gente, tem que controlar o volume. Porque quando você bebe num copo desse, você nunca enche até a tampa. E aí, então, você... não, eu tomo 500 litros. Toma não, tu só coloca até aqui. Aqui não tem nem 250.
Então, você tem que controlar a ingestão com a garrafinha, com o medidorzinho para você ingerir as necessárias. Usualmente, 35 ml de água por quilograma de peso, ou para alguns casos que aí precisa de individualização, 45 ml de água por quilograma de peso. Então, 3 legumes e verduras orgânicos e ajustar a ingestão de água. Então dá para começar hoje, né? Se não bebeu água, terminou a live, vai encher o copo, né? E beber bastante água para cuidar da hidratação. Certo? Isso dá para fazer agora, assim terminar. E aí, para a mensagem final, Rony, eu queria também registrar a presença da doutora Clarissa, nossa geneticista, que é a convidada de amanhã. Então, se você já ouviu falar da genética médica, sabe qual é o impacto dela na reprodução? É um tema super novo, né? Tá muito em alta. A gente tem falado muito da importância da genética na reprodução como um todo. E a doutora Clarissa vem amanhã para tirar nossas dúvidas, né? Para falar bem desse tema. Top, top, como tá aqui a Johanne me ajudando, né, a falar. E a gente tá aguardando vocês amanhã também, que não é para descansar, que a gente ainda tem muito mais aqui conteúdo na maratona. E Johanne, a gente está se aproximando do final. Eu queria abrir para as suas últimas considerações e também pedir para você deixar uma mensagem, né? Sim, vamos fazer a pergunta do Florencio antes de ir para as considerações finais. Florencio está perguntando aqui como higienizar as frutas e as verduras corretamente. Gente, Floriana, desculpa. Tem muitos protocolos diferentes, Floriana, de como você pode higienizar, tá? Mas, no geral, você tem que tirar as sujidades gerais das frutas e verduras, lavar em água corrente, folha por folha, fruta por fruta, tomatinho por tomatinho. E aí, depois, você tem que deixar de molho uma solução de 200 partes por milhão ou 200 ppm de 15 a 20 minutos. E aí, existem muitas formas de você fazer essa solução. Tem aquelas hipocloritozinhos que você compra no supermercado e ele diz como é a forma de diluição e o tempo que o alimento tem que ficar lá dentro. Ou então, você também pode fazer essa solução com água sanitária, mas aí depende um pouco da água sanitária. Usualmente, 20 ml de água sanitária para 1 litro de água potável. Deixa tudo isso imerso lá por 15 a 20 minutos. E aí depois você lava de novo em água corrente, se possível com água filtrada, seca e guarda. Dá trabalho, mas é fundamental, em especial agora nessa época de pandemia. Gente, tem que ir no supermercado, aprender a fazer a feira, escolher os alimentos, chegar em casa, limpar, guardar para poder comer. Porque quando a gente guarda limpo, é mais fácil consumir. Eu digo isso porque eu tenho um plano alimentar da Johanne, né? Sou paciente. Se eu não chegar e do supermercado limpar as coisas, guardar, aí assim, é um desastre a semana, né? O Floriano tá perguntando sobre o vinagre. Não funciona. Não funciona, tá? Tem algumas literaturas que colocam a utilização do vinagre, mas aí seria para tirar uns óvulos de um bichinho específico, de um amateumento específico. Mas só o vinagre não funciona para limpar, tem que ser solução clorada. Então não pode substituir, você pode usar como uma etapa extra de limpeza se quiser, mas o importante mesmo é hipoclorito. E aí, gente, por conta do horário, a gente tá chegando ao final, eu queria colocar a última pergunta aqui para a Johanne. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo aí que está nessa jornada, né? Camila, eu tô contigo, tem que ter uma máquina de lavar para higienizar essas compras, eu tô contigo. Então, eu queria deixar a mensagem final aqui para os casais que estão tentando engravidar. O que você diz para eles nesse mês de conscientização da infertilidade? Gente, eu tô assistindo todas as lives, né? Eu acho que tá todo mundo falando a mesma mensagem, que é a questão do não desistir, sabe? Eu já tô trabalhando exclusivamente com fertilidade há alguns anos e a gente vê tanto milagre de fato acontecendo, sabe? Que a questão é não desistir. O casal tem tudo para dar errado, mas eles estão lá juntos, eles estão confiantes, eles chegam a dizer, bora, eu vim pegar meu menino, vim colocar aqui o menino na barriga. E quando a gente recebe a novidade do positivo, é todo mundo lá da clínica, deu certo, deu certo. Então é não desistir. E eu sempre falo com as minhas pacientes, tem várias aqui, né, comigo. Oi, Vivi, oi, Camila. A própria Manu, que é paciente, né?
que é a questão do manter a interação entre o casal, de não perder o cuidado do conversar. Porque o protocolo todo, essa questão do tentar, é emocionalmente muito angustiante. Em especial para a mulher, né? Porque todo mês você cria aquela esperança e às vezes todo mês você tem uma decepção. E a gente sabe, a gente sente isso, né, em vocês. A gente sofre junto do positivo não tá vindo. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que é possível. A gente sabe que se você mantém a persistência, que se você se mantém seguindo tudo que precisa seguir, se você se mantém nas consultas de segmento com todos os profissionais, chega uma hora que o bebê vem. Vai vir. Se não fosse para vir, não tava esse sonho dentro do seu coração. Então, não desistam. É essa a mensagem que eu acho que tem que ficar para vocês. Vai dar certo. Os Bruguela e as Bruguelas vão tudo sair. Que eu digo. E vão tudo depois estar correndo lá para tirar foto com a gente, né? Na recepção com as meninas, né? A gente sempre fica aguardando esse momento também chegar, né? Johanne, foi um prazer recebê-la aqui. E aí eu vou abrir para suas últimas considerações. Eu que agradeço, Manu, como sempre. Vocês sabem que eu sou uma Nutriblogger. Gente, eu quero roubar ela da nutrição para comunicação, para o marketing, mas não posso, né? Ela é uma excelente nutricionista, ninguém pode perder essa nutricionista. Mas já disse que se ela cansar da nutrição, vem para o marketing, vem ficar comigo. Que vai dar certo, né? Vai dar certo. Falar para vocês que, quando a gente pensa na dieta da fertilidade, seja para o homem ou seja para a mulher, não precisa de coisas muito mirabolantes. O que precisa é ter uma alimentação que vai se encaixar dentro da sua rotina e que você vai conseguir seguir. Lembra que a gente está falando de uma maratona, que existem várias etapas. Então, não adianta fazer uma dieta restritiva e excludente de 2 semanas e achar que tá tudo bem. Que não tá. Precisa ser uma mudança de padrão alimentar. Muitas vezes precisa deixar de comer carne vermelha, deixar de comer glúten, deixar de comer lactose, deixar de comer todas as coisas que vêm facilitadas aí nos supermercados. Você só precisa de orientação segundo as suas características. Algumas vezes eu coloco dietas restritivas assim. Algumas pacientes aqui minhas passaram por um processo de restrição mais severo. Mas eu sempre falo, a restrição tem data para começar e data para terminar. Não é uma coisa que perdura o resto da vida. Ela fica com medo. Eita, eu vou voltar a comer glúten. Eu digo, vai. Né? Então, é uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, ela acompanha você de acordo com as suas fases emocionais, de acordo com a sua adesão ou não 100% ao plano alimentar. Não é porque você vai comer uma pizza que você tá sendo errada e você vai criar uma culpa e vai ficar magoada e dizer, ai, não vai dar certo tudo isso. Porque é normal você ter vontade de comer pizza e comer, mas tem como você fazer uma pizza mais saudável, né? Não coloca bacon, não coloca pepperoni, não coloca linguiça. Pede uma marguerita que tem uns manjericãozinhos em cima. Não come 10 fatias, come 2, 3. Pede a fatia fina, pede a fatia sem borda. Come as pizzas fit, que eu digo onde é que compra as pizzas fit na cidade, né? Então, a gente tem estratégia para colocar tudo de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua rotina. Então, você consegue fazer. Porque não é uma coisa muito extrema. E a ideia que eu sempre falo é assim, ai, Nutri, eu tô tão feliz que eu tô conseguindo manter as mudanças. Eu embuchei, teve menino já, mas mesmo assim eu ainda tô num hábito de vida saudável. Porque você aprende que comer saudável não é chato, que comer saudável não é sem gosto. Você enraiza esses conceitos de escolha, de adequação das refeições, e isso facilita com que você tenha uma mudança de estilo de vida. Porque você tem que melhorar a fertilidade para embuchar, mas também você tem que ter disposição para correr atrás desses meninos depois. Tá? Então, só acreditem que é possível ter essa mudança de alimentação. A gente adequa na medida do possível para todo mundo. E sempre tenho ciência de que a alimentação é fundamental, tá?
E é mesmo, gente. Eu posso dar testemunho aqui que a gente vai mudando, se vai incorporando. Daqui a pouco tá com você. Você tá com a vozinha da Johanny aqui quando vai no supermercado lendo os rótulos, escolhendo o melhor molho de tomate, fazendo molho de tomate caseiro em casa. Então vai experimentando. Daqui a pouco você se permita, né? Só se permita e vá com leveza. A gente já tem muitos pesos nessa jornada. A alimentação não é para ser mais um peso, é para lhe ajudar, para lhe dar forças para você ir, como a Johanny falou, até o fim dessa maratona. E registrar também a presença da doutora Cláudia, nossa ginecologista também especialista em reprodução, está aqui com a gente na audiência, né? E, Johanny, a gente está chegando ao fim desse nosso encontro, vamos ter outros, né? Vocês acompanham a Johanny lá no Instagram dela, que sempre tem dicas, toda semana tem muito conteúdo bom. Vão lá para seguir ela, que ainda não está seguindo. E a gente aguarda vocês amanhã, sempre às 5 da tarde, né? Amanhã nós vamos ter a doutora Clarissa falando da parte da genética e dos impactos na reprodução. A gente aguarda vocês, tá certo? Até amanhã. Amanhã, gente. Segura o balde, segura o balde. Segura o barco. Tchau.